Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger de todo mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrar nós de todo mal. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Isaías, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 30. A parábola da vinha má. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro, fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ai contra os perversos, ai dos que ajunta casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar e fica como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantaram pela manhã e segue a bebedice e continua até alta noite, até que o vinho os esquente. Lira e harpa, tambores e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideras os feitos do Senhor, nem olha para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimentos. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados, mas o Senhor dos Exércitos é exaltado. Em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos, lá abandonados.
Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça e o pecado como com tirante de carro. E diz: apresse-se, Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chama bem e ao bem mal, que faz da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes, os quais, por suborno, justifica o perverso, e aos justos nega a justiça. Pelo que, como a língua de fogo, consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, do modo que treme os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venha das extremidades da terra e vê apressadamente. Não há entre elas cansados, nem quem tropece. Ninguém tosqueneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos de pederneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, runge como filhos de leão, e, rosnando, arrebata a presa e a leva, e não há quem a livre. Brama contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens.